Olá, pessoal do quarto ano, aqui é o professor Júlio. Estamos entrando no módulo 2 e na primeira semana desse módulo 2, a nossa oitava semana de ensino remoto, a gente vai falar sobre esse conteúdo aí, que é a Primeira Guerra Mundial, né? Na semana nós vamos discutir também a crise de 29, mas esse outro conteúdo será trabalhado de forma síncrona, tá? E a gente vai discutir nessa videoaula especificamente a Primeira Guerra, né? Esse conflito que marca o início do século XX, que até então, né, até o início do século XX, né, de todos os conflitos da história da humanidade, esse foi o conflito mais sangrento, que causou o maior impacto, né, em termos de número de vidas perdidas, tá? Então, e é também um conflito que marca o fim de um período de prosperidade e de paz na Europa, né? Conhecido como Belle Époque, sobre o qual já falamos nas semanas anteriores. Né? Então, a Primeira Guerra Mundial ela marca esse rompimento, né, de expectativas muito otimistas em relação ao futuro. Né? A Primeira Guerra Mundial ela meio que frustra certas expectativas ligadas ao progresso da civilização, aos avanços tecnológicos que trariam a felicidade para a humanidade e por aí vai. Tá? Então, primeiramente, nós vamos discutir os antecedentes desse conflito. O que é que marca, que conjunção de fatores levam à eclosão da Primeira Guerra, né? Todos os fatores que a gente vai discutir aqui, e essa parte dos fatores é aquilo que vai ocupar a maior parte da videoaula, todos esses fatores devem ser entendidos como um conjunto, né? Como um conjunto que, se você isolar um desses fatores ou alguns deles, você não consegue explicar por que a Primeira Guerra eclodiu, por que ela aconteceu. Tá? Então, esses fatores devem ser entendidos como um conjunto de fatores que concorrem, né, de forma simultânea e que constroem o clima favorável para esse grande conflito. Tá bom? Então, pessoal, o primeiro fator que a gente deve discutir para explicar a eclosão da Primeira Guerra Mundial são os movimentos nacionalistas, né? O nacionalismo ele vinha se consolidando desde meados do século XIX, né? Em todo o continente europeu. Vários movimentos nacionalistas se fortaleceram nesse século XIX. E a última grande guerra que tinha acontecido no território da Europa, ela tinha acabado em 1871, né, que foi a Guerra Franco-Prussiana. Né? Logo após essa guerra, a gente tem inclusive a unificação da Alemanha, né, pegando ali a Prússia, né, que deu origem, com a incorporação de outros territórios também, ao Estado alemão. Então, a Europa vivia um período de relativa paz, desde 1871. Mas não era uma paz em que não havia rivalidades. Era o que nós podemos chamar de uma paz armada. Né? E em que as rivalidades entre os territórios, entre as nações, elas vinham sendo alimentadas por esses movimentos nacionalistas. Eu vou citar três desses movimentos aqui, tá bom? O primeiro deles, né, está relacionado ao expansionismo dos impérios alemão e do Império Austro-Húngaro, que tinham interesses, né, nessa região aqui da Europa, né, chamada de Balcãs. Tá? Então, aqui nós temos o território do Império Alemão, né? Aqui o território da Áustria-Hungria. Certo? E havia um interesse desses dois impérios, né, que eram aliados, de construir uma ferrovia que ligasse a cidade de Berlim até passando pelos Balcãs aqui. Fiquem atentos a essa região dos Balcãs, porque ela será decisiva para a eclosão da guerra. Tá? Passando pela região dos Balcãs, pelo Império Otomano, até chegar a Bagdá, no Iraque. Então, havia o interesse desses impérios de se expandir, de dominar essa região dos Balcãs para viabilizar a construção dessa ferrovia. Tá? Então, o primeiro expansionismo, né, ligado a esses movimentos nacionalistas, né, que a gente discute, é esse expansionismo alemão e do Império Austro-Húngaro, né, da Áustria-Hungria. Tá bom? O segundo movimento nacionalista é o que nós chamamos de pan-eslavismo. Né? Lá na região dos Balcãs, havia uma das etnias que compõe essa região na Europa, é uma região que tem muitas etnias também. Uma das etnias que vivem aqui são os eslavos. E havia um movimento nacionalista dos eslavos aqui
que era apoiada pelo Império Russo. Esse movimento nacionalista tinha o apoio do Império Russo. Então, de cara, a gente já vê um conflito aí que envolve os interesses do Império Alemão e do Império Austro-Húngaro contra os interesses da Rússia pela mesma região, que é essa região dos Balcãs, tá certo? Beleza? Então a gente tem um choque aí, né, desse expansionismo alemão e austro-húngaro com os interesses do Império Russo na região dos Balcãs, tá bom? Um outro movimento nacionalista muito importante foi o revanchismo francês. O revanchismo francês ele era um sentimento de revanche alimentado na população francesa desde o fim da Guerra Franco-Prussiana, que terminou lá em 1871, como eu falei a vocês, né? Quando a França perde essa guerra para a Prússia, né? A Prússia, depois a Alemanha, vai ocupar as regiões da Alsácia e da Lorena, né, que eram territórios franceses. Então, observe aqui no mapa, né, a Alemanha, tá? E a região da Alsácia e da Lorena, que fica justamente na fronteira com a França, que foram territórios tomados da França quando terminou a Guerra Franco-Prussiana, lá em 1871. Então havia uma rivalidade, né, alimentada desde o final do século XIX, da França contra o Estado alemão, contra o Império Alemão, certo? Esse é um outro movimento nacionalista que contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, tá? Um outro fator que leva à eclosão da Primeira Guerra Mundial, gente, é a política de alianças, né? A disputa por mercados, por áreas de influência, por áreas coloniais, né? Fez com que as nações da Europa buscassem se aliar umas às outras, né? Aquelas nações que tinham interesses parecidos acabavam formando alianças e isso vai alimentar ainda mais um clima, né, de rivalidade na Europa. Tá? Então, a primeira aliança que a gente vai discutir aí é a Tríplice Aliança, que ela vai unir a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, né? Uma aliança que se formou em 1882. Né? Então, observem aqui, né, nós temos a Alemanha, a Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, e a Itália formando a Tríplice Aliança, né? E essa aliança também era chamada de potências, né? As nações que formavam essa aliança também eram chamadas de potências centrais, justamente por ficarem no centro do continente europeu, né? Entre a França e a Rússia, tá? Tanto a Alemanha como a Itália, né, lembrem-se disso, eram nações que se sentiram prejudicadas, né, na distribuição das áreas de influência ligadas ao contexto do neocolonialismo. Isso fez com que houvesse uma certa ideia de afinidade de interesses entre o Estado alemão e a Itália também. E a Alemanha também tinha esses interesses em comum com a Áustria-Hungria pela intenção de ocupar e de exercer influência sobre essa região aqui dos Balcãs, como eu mostrei a vocês no slide anterior. Tá certo? Para fazer frente à Tríplice Aliança, a gente vai ter a formação de uma outra aliança que foi se costurando aos poucos, que é a chamada Tríplice Entente, que envolvia a Inglaterra, a França, nações que tinham rivalidades históricas e seculares, né, mas que acabam se unindo aí, eram os dois maiores impérios coloniais da época do imperialismo, lembrem-se disso, né? E essa Tríplice Entente também envolvia a própria Rússia, né? Por que essa política de alianças ela leva à eclosão da guerra? Porque os conflitos deixam de envolver, quando eles acontecem, né? E você tem os conflitos deixam de envolver apenas as duas nações que têm uma disputa de interesses. Né? Se eu tenho uma política de alianças, quando duas nações dessas entrarem em conflito, isso acaba arrastando as outras para o conflito também, para a guerra também, certo? Então aqui nós temos inclusive um esquema que mostra a formação da Tríplice Entente. Né? Então, primeiro nós temos a Aliança Dual, formada em 1891, que envolvia a França e a Rússia. Depois, a Entente Cordiale, que é formada em 1904, que une, né, a Inglaterra e a França. Isso aqui, inclusive, é um cartaz francês de 1904, celebrando a aliança entre ingleses, né, e franceses, entre o Estado inglês e o Estado francês, que, como eu já falei, né, eram nações que tinham rivalidades de séculos, né, e que resolvem essas rivalidades, né, se aliando lá em 1904.
E o que mais explica isso, né? A necessidade de se opor à expansão do Estado alemão. Apesar do Império Alemão ter sido formado recentemente nesse contexto, né? A Alemanha se unificou só em 1871. O Império Alemão, desde a sua origem, ele tinha uma política expansionista bastante agressiva e já se configurava no final do século XIX como uma potência imperialista, né? É isso que explica França e Inglaterra terem deixado suas diferenças de lado e terem formado a Entente Cordiale em 1904. Né? E em 1907, a gente tem que a Rússia também passa a compor essa aliança, formando o que nós chamamos de Tríplice Entente. Tá bom? Outro fator, pessoal, é que nesse contexto de movimentos nacionalistas, de disputas por interesse, disputas por áreas de influência, a gente tem uma intensa corrida armamentista. Não esqueçam que quando a gente fala aí que a Europa vivia os seus um pouco mais de 40 anos de paz, né? Nas colônias, né, nas áreas coloniais, na Ásia, na Oceania, na África, os conflitos aconteciam aos montes. Né? Tanto os conflitos das nações imperialistas entre si, quanto os conflitos dessas nações imperialistas, né, para se impor sobre as populações locais. Então, quando a gente fala em Belle Époque, quando a gente fala em período de paz e de estabilidade, a gente está falando que isso acontecia na Europa. Né? Mas que nas áreas coloniais a gente tinha miséria, fome, exploração, né? E muitas guerras, inclusive. E nesse contexto de nacionalismos, de disputas por áreas coloniais, enfim, a gente tem um investimento, né? Os avanços tecnológicos vão se traduzir também na produção de novos armamentos. Né? E naquilo que nós chamamos de uma corrida armamentista. Né? Nesse contexto, a gente vai ter a criação de todo um arsenal novo de armas que vão tornar a Primeira Guerra Mundial, vão fazer da Primeira Guerra Mundial a guerra mais mortal da história da humanidade até aquele momento. Quando eu falo até aquele momento é porque décadas depois nós temos a Segunda Guerra Mundial que superou a primeira guerra em termos de capacidade destrutiva, de número de vítimas e por aí vai. Tá? Então, nesse contexto, nós temos o surgimento de metralhadoras, de gases venenosos, como o gás mostarda, que eram usados para matar os inimigos, ou seja, a gente tem aí a inauguração do uso de armas químicas, tá bom? Em larga escala, aviões sendo utilizados para a guerra, tá? Submarinos, tanques de guerra, tá? E canhões de longo alcance. Então, todo esse arsenal produzido pela tecnologia industrial, possibilitado por esses avanços tecnológicos, vai ser utilizado em larga escala nesses 4 anos que acontece a Grande Guerra, que nós chamamos hoje de Primeira Guerra Mundial. E isso, como eu já afirmei, vai aumentar muito o potencial destrutivo desses conflitos e vai levar a um aumento também do volume, da quantidade de vítimas, de pessoas mortas entre soldados e civis. Tá bom? Como eu já afirmei, gente, um dos fatores que leva à Primeira Guerra seriam as rivalidades alimentadas pelas disputas coloniais. Então, principalmente o fato de Itália e Alemanha terem se sentido preteridas, prejudicadas na divisão colonial, na distribuição das áreas de influência, a gente tem aí conflitos que vão alimentar nacionalismos e que vão vamos dizer assim, aprofundar as rivalidades, levando à eclosão da guerra. Tá? Um dos exemplos dessas disputas coloniais foi a questão marroquina, uma disputa que envolveu a França e a Alemanha, principalmente, uma disputa pela região do Marrocos, no norte da África. Nessa charge, inclusive, o Marrocos aparece aí representado como um coelho, sendo avidamente disputado por várias nações da Europa. Tá? Como eu afirmei no início, nós temos que a questão que leva, que é tida como o estopim da guerra, aquilo que leva à eclosão da guerra imediatamente, é a questão dos Balcãs, é a disputa pela região da Península Balcânica.
Lembrando que eu falei a vocês no início dessa videoaula, nenhum desses fatores sozinho explica a eclosão da Primeira Guerra Mundial, o início da Primeira Guerra Mundial, né? Mas aquele fator que é tido como, aquele elemento que é tido como a causa imediata, tem a ver com essa questão balcânica, tá? Então nós temos que a região da Bósnia e da Herzegovina, na Sérvia, né, foi invadida pelo Império Austro-Húngaro, né? Então a Áustria-Hungria vai invadir a Bósnia e a Herzegovina, que ficavam aqui nesse país, que é a Sérvia, tá bom? E isso vai alimentar na Sérvia um movimento nacionalista, né? Vão surgir algumas organizações nacionalistas sérvias contra esse domínio da Áustria-Hungria sobre o seu território, né? E esse nacionalismo sérvio, ele era apoiado pela Rússia, tá? Então vocês observam aí interesses conflitantes na região da Sérvia, que fica nos Balcãs, né? E o próprio interesse da população local, né? O nacionalismo sérvio se opondo a esse expansionismo austro-húngaro que era apoiado pela Alemanha, tá bom? E a causa imediata da guerra, qual é? Né? A causa imediata é o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, né? Que era herdeiro do trono da Áustria-Hungria, né? Ele foi visitar a Sérvia, né? E em Sarajevo, na Bósnia, ele acabou sendo executado, sendo assassinado juntamente com a sua esposa, Sofia de Hohenberg, né? Eles são assassinados lá no atentado de Sarajevo, no dia 28 de junho de 1914, ou seja, aquele movimento nacionalista sérvio planeja esse atentado e o herdeiro do trono da Áustria-Hungria é assassinado junto com sua esposa, né? Esse assassinato faz com que a Áustria-Hungria dê um ultimato à Sérvia, né? Como a Sérvia não cumpre com esse ultimato de resolução rápida da questão, das investigações e por aí vai, né? Um mês depois, a Sérvia declara guerra a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia. E quando a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, a Rússia, que tinha interesses na região, declara guerra à Áustria-Hungria. Isso faz com que a Alemanha, em defesa do Império Austro-Húngaro, declare guerra à Rússia, e isso puxa para o conflito a França e a Inglaterra também. Então temos o início aí, né, no final de julho de 1914, início de agosto ali também, né, a gente tem o início da Primeira Guerra Mundial em função disso. Então, o atentado de Sarajevo ele não é a causa máxima da guerra, né? Ele é o estopim. Tá? Ele é aquele acontecimento que leva à eclosão do conflito. Lembrando que nenhum dos fatores, né, que eu citei até agora podem explicar esse conflito sozinhos, isoladamente. Tá bom? Então, pessoal, agora, rapidamente, a gente vai discutir um pouco as fases da guerra, mas lembrando que o nosso objetivo não é narrar o conflito em si, né? Quem ganha em qual momento, quem perde em qual momento, quais são as estratégias usadas, já que isso não é o principal, né? O principal objetivo da videoaula é discutir o clima, né? O contexto que possibilita a origem da Primeira Guerra Mundial, e a gente vai focar também depois nas consequências, tá? Mas, assim, discutir as fases da guerra, o movimento das tropas, não é o nosso principal interesse. Então, rapidamente aqui, nós temos duas fases do conflito, né? Uma primeira, chamada de Guerra de Movimento, que ocupa aí o final de 1914 e parte de 1915, e a segunda parte, chamada de Guerra de Trincheiras. Vale salientar que, como a Europa vivia décadas sem um conflito armado, né? Sem uma grande guerra envolvendo as suas nações, né, dentro do seu próprio território, não é isso? A gente tem uma certa empolgação e uma certa excitação que envolvia o início da guerra. Né? As tropas que começaram a marchar para o fronte em agosto de 1914, elas foram saudadas pela população. E tanto era um sentimento, tanto de um lado como de outro, de que o conflito seria resolvido rapidamente, que os inimigos se renderiam rapidamente e de que, se a guerra estava começando em agosto, antes do Natal, os soldados estariam de volta às suas casas, né, comemorando a sua vitória. Né? Então a gente tem aí que a guerra durou 4 anos. Né? A expectativa era de um conflito que
duraria alguns meses, e a gente tem uma guerra de 4 anos, né? Essa primeira fase, chamada de guerra de movimento, a gente tem um equilíbrio entre as forças das duas alianças, né? Outras potências acabam entrando no conflito também. Então a gente tem que do lado da Tríplice Entente, a gente tem a entrada do Japão em 1914 e da Itália em 1915. Isso é curioso porque a Itália ela vai mudar de lado. Ao entrar na guerra, a Itália, em vez de entrar do lado da Tríplice Aliança, né, formada pela Alemanha e pela Áustria-Hungria, a Itália vai entrar do lado da Tríplice Entente, né, apoiando a Rússia, a Inglaterra e a França. E por que isso? Né? Porque o Estado italiano tinha algumas questões de fronteira, alguns territórios em disputa com o Império Austro-Húngaro. Então a Itália esperava poder reaver, né, esses impérios que os italianos entendiam como sendo deles, né, tomando esses territórios aí da Áustria-Hungria, certo? Isso explica a mudança de lado da Itália nesse momento. Tá? E do lado da Tríplice Aliança, das potências centrais, né? Ou seja, do lado da Áustria-Hungria e da Alemanha, a gente vai ter a entrada do Império Turco-Otomano, em 1914, e da Bulgária, em 1915. E o período mais intenso do conflito ele vai se dar nesses 3 anos que vão de 1915 até 1918, que nós chamamos de Guerra de Trincheiras. Né? Aí nós temos a expressão trincheira, né? Entendendo a trincheira como um símbolo da Primeira Guerra Mundial. Né? Esses buracos cavados no chão, que serviam para a proteção dos soldados, né? Mas que também representavam uma longa espera, né? Uma longa espera pelas ordens de avanço, uma longa espera também que representava uma certa ansiedade, né? O medo de um ataque inimigo que poderia ceifar a vida desses soldados. Né? No início dessa fase da Guerra de Trincheiras, a gente tem um avanço alemão, né? O Segundo Reich, o Segundo Império Alemão avançou bastante no início dessa fase, né? Mas nós temos que em 1914, em função de ataques alemães, né, a navios americanos, a gente tem o apoio dos Estados Unidos à Tríplice Entente, em 1917. E os Estados Unidos, uma nação rica, próspera, mas que vivia em certo isolamento do restante do mundo, fora da América, vamos dizer assim, né? A entrada dos Estados Unidos no conflito marca o fim desse isolacionismo norte-americano com relação a outros continentes. Tá bom? E aí a gente vai ter que isso desequilibra a balança. Né? A entrada dos Estados Unidos em 1917 vai fazer a balança pesar para o lado da Tríplice Entente, justamente pelo potencial bélico dos Estados Unidos, né, e também pelo potencial financeiro, né, dessa nação, tá bom? Pelos investimentos que o governo americano fez na guerra, tá certo? A gente vai ter que em 1918 a Rússia sai do conflito em função de um acontecimento que é a chamada Revolução Bolchevique, ou a Revolução Socialista na Rússia, que acontece em 1917, e por entender que a guerra era uma disputa entre potências imperialistas, né, a Rússia resolve se retirar da guerra, se retirar do conflito, e que isso não tinha a ver com uma nação socialista, era uma disputa entre nações capitalistas. Né? A Rússia faz um acordo de paz com o Império Alemão, inclusive abre mão de alguns territórios, certo? Mas isso não mudou o resultado final da guerra, já que em 1918 a Alemanha, acossada de todos os lados, atacada de todos os lados, a Alemanha acaba se rendendo, né? E isso põe fim à Primeira Guerra Mundial. Tá? Aqui nós temos 2 imagens, né, gente, que é a comemoração do fim da guerra, né, lá em Londres, né, na Inglaterra, em 1918, tá? Ou seja, aquela comemoração que se esperava que acontecesse antes do Natal de 1914, ela esperou 4 anos para acontecer. Aí a gente tem as tropas retornando do fronte e a Inglaterra celebrando a vitória. Né? E do lado direito aí vocês têm a imagem de soldados ingleses, né, festejando o fim da Primeira Guerra Mundial, em cima de um tanque, enfim, como são símbolos aí desse fim da Primeira Guerra, tá certo? Por fim, pessoal, nós discutiremos algumas consequências da Primeira Guerra Mundial, tá certo? Vale salientar que quando a guerra termina,
não se falava em Primeira Guerra, né? Se falava, já que não tinha havido a Segunda ainda, obviamente. Então se falava em Grande Guerra, né? Então quais são as consequências dessa Grande Guerra? Né? Como ela vai, que mudanças ela vai trazer para a Europa e para todo o mundo, tá bom? A primeira dessas consequências, pessoal, seria o Tratado de Versalhes, né? O Tratado de Versalhes ele foi assinado em 1919 e ele impôs duríssimas condições à Alemanha, né? O Tratado de Versalhes ele é entendido como uma semente da Segunda Guerra Mundial. Ele cria um cenário e um clima de revanchismo, né, entre os alemães que explicam em muito a ascensão do nazismo, tá? Que explicam em muito a própria a política agressiva, né, que os nazistas adotaram na década de 1930, né, e a eclosão da Segunda Guerra Mundial, que começa lá em 1939. Então, podemos falar do Tratado de Versalhes como, como uma semente da Segunda Guerra, tá certo? Pelas condições que ele impõe ao povo alemão, pelas humilhações que ele impõe ao povo alemão. Ao contrário do que desejava o presidente dos Estados Unidos, o Woodrow Wilson, né, que ele publica um documento chamado Os 14 Pontos de Wilson, em que o Wilson defendia que a paz que fosse acordada na Europa deveria ser uma paz sem vencedores e perdedores, né? Que se deveria ter cuidado com as condições que seriam impostas aos perdedores para que isso não alimentasse novas rivalidades e não levasse à eclosão de um novo conflito. O Tratado de Versalhes foi o oposto disso. Né? Já que ele impôs condições como, né? A Alemanha teve que restituir a Alsácia-Lorena à França, a Alemanha perdeu outras partes de seu território. A gente vai ver um mapa no próximo slide em que vai ficar evidente essas perdas territoriais da Alemanha, que são consideráveis. Tá? A Alemanha vai entregar todas as suas colônias a outras potências europeias. A gente vai ter a limitação do poderio militar dos exércitos alemães e da própria marinha mercante, até a marinha de comércio da Alemanha vai ser limitada, né? E o pagamento de uma indenização às nações vencedoras de 30 bilhões de dólares. Né? Ou seja, a Alemanha vai ser responsabilizada, como foi a nação que perdeu, né? Ela vai ser responsabilizada por todos os danos da Primeira Guerra Mundial. Né? Isso foi algo muito comum, né, entre as nações civilizadas da Europa nesse contexto, de culpar umas às outras pela destruição da guerra. No fim das contas, quem é responsabilizado principalmente é o povo alemão. Os alemães são apontados como aqueles que levaram aquela barbárie, que levaram a selvageria da guerra e que causaram essa destruição. Tá? E o Tratado de Versalhes ele é uma expressão dessa ideia de responsabilização do povo alemão pela destruição da guerra, tá bom? Outra consequência que a gente pode citar, né, é o desmembramento do Império Austro-Húngaro e o surgimento de novos países na Europa. Né? Então, observem aqui que a gente tem, né, o Império Austro-Húngaro, ele está aqui, ó, a Áustria-Hungria, estão vendo? Então, isso era o mapa da Europa em 1914. Observe que onde era a Áustria-Hungria, a gente tem agora três países: a Áustria, a Hungria e a Tchecoslováquia. Tá? A gente tem o surgimento da Iugoslávia, aqui na região dos Balcãs. Tá? A gente tem o surgimento da Letônia, da Lituânia e da Estônia, que ficam aqui, territórios que a Rússia perdeu quando saiu do conflito, tá? E foi o acordo, parte do acordo aí que a Rússia assinou com o Império Alemão. Só uma correção, né? A Lituânia era parte do próprio Império Alemão, que se tornou um país independente. Os territórios que a Rússia perde são a Estônia e a Letônia. E nós temos aqui a criação de um país chamado Polônia. Observem que aqui, o que nós estamos vendo como Polônia fazia parte do território da Alemanha. Né? Não é por acaso que, antes do início da Segunda Guerra Mundial, né, um dos territórios invadidos por Hitler e pelos nazistas é justamente a Polônia, né, por eles entenderem que isso era território alemão que teria sido tomado de forma injusta no fim da Primeira Guerra Mundial. Tá?
Outra consequência, pessoal, é a criação da Liga das Nações, né? Uma grande aliança, uma grande organização internacional envolvendo essas nações europeias que deveria zelar pela paz mundial e evitar a eclosão de novos conflitos. A Liga das Nações ela seria o embrião da ONU, da Organização das Nações Unidas, que surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Não preciso nem dizer que a Liga das Nações ela foi um fracasso no seu principal objetivo, que seria impedir a eclosão de novos conflitos aí, tá bom? Outra consequência da guerra é a hegemonia dos Estados Unidos no mundo capitalista. Apesar dos norte-americanos, né, dos estadunidenses, também terem passado por perdas financeiras e humanas ligadas à guerra, o palco da guerra foi a Europa. Então, os países europeus, né, mesmo aqueles que venceram, né, a França e a Inglaterra principalmente, eles tiveram perdas muito maiores pelo fato de que o conflito aconteceu em seu próprio território, de que eles estavam na guerra desde o início, desde 1914, tá? Então, isso meio que vai deslocar o eixo econômico do capitalismo mundial. Quem antes se reportava a Londres, a Inglaterra, vai passar a se reportar agora a Washington, né? Aos Estados Unidos, tá bom? Então a gente tem essa mudança no eixo econômico mundial. Os Estados Unidos saem de uma nação devedora para, no fim da Primeira Guerra Mundial, ser uma nação credora, né? A quem os outros devem. Tá? Isso inaugura aí o início dessa predominância dos Estados Unidos no mercado internacional, no mercado capitalista internacional. E outra consequência, e talvez a mais importante delas, né, que deve ser discutida, é a questão da quantidade de mortos da Primeira Guerra Mundial. Né? As estimativas elas chegam a 17 milhões, a 20 milhões de mortos na Primeira Guerra Mundial. E não apenas entre soldados, mas também entre civis na Europa. E além de soldados e civis europeus, a gente tem também o envolvimento das colônias. As colônias que também passaram por conflitos nesse contexto da Primeira Guerra Mundial. Os habitantes das colônias eram recrutados à força para lutar, né, ao lado dos exércitos de suas metrópoles, né? E foram também sacrificados em massa, mortos em massa durante esse conflito. Tá? E nós temos algumas imagens, né, que remetem justamente a essa destruição da guerra, né? Imagens de corpos soterrados, né, nas trincheiras, enfim, de pessoas que voltam para casa vivos, mas que voltam mutilados, né, que compõem esse cenário de horror, né, do que foi a Primeira Guerra Mundial. Né? Conflito esse que mostrou que os homens ditos civilizados eram capazes de atos extremamente bárbaros, selvagens e violentos. Tá? A nossa videoaula termina aqui, gente. Nós aprofundaremos várias questões sobre a Primeira Guerra Mundial no nosso momento síncrono. Utilizaremos algumas fontes, tá, que permitirá que a gente observe esse conflito sob outras perspectivas. Tá bom? Obrigado e até o nosso momento síncrono.